Boa tarde aos ouvintes do programa Sujeito de Direitos. É com imensa alegria que estamos retornando mais um sábado aos seus receptores com uma programação repleta de informações jurídicas. E hoje é o nosso programa número 49, né? Hoje o programa Sujeito de Direitos está completando, né, um ano de programação, né? Então o programa Sujeito de Direitos está de aniversário. É um prazer estar aqui na sua companhia. O nosso programa conta sempre com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência com café expresso, sorvetes que bom, lanches, gelo e jornal 0 hora. Aceita cartões Visa, Master, Bank, Compras e Quero. E você pode entrar em contato com o Posto BR pelo telefone 3781 4400. Já se a sua necessidade é um computador novo, um conserto, recarga de cartuchos, toners e internet via rádio, a sua solução está na Ford Informática. A Ford Informática lhe proporciona tudo isso com a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Passe na loja e confira as suas promoções. E também contamos com o apoio da Ótica Central. A Ótica Central possui óculos de grau, lentes de contato, joias, relógios, artigos para presente em geral e também está com uma grande novidade que é o teste de visão gratuito. Isso mesmo, o teste de visão na Ótica Central é gratuito, basta apenas você agendar um horário com a Ótica Central. Então, confira seus produtos e entre em contato com a Ótica Central pelo telefone 3781 1510. Bom, neste programa estamos comemorando, o aniversário do programa Sujeito de Direitos. Nós iremos abordar o tema Sujeito de Direitos e também vamos falar sobre acesso à justiça, entre outras questões. E para falar sobre este tema, nós temos a participação do professor de Direito da Unijuí, professor Joaquim Henrique Gato, que também é coordenador do curso de Direito no campus de Três Passos da Unijuí. Boa tarde, professor Joaquim. Boa tarde, Felipe. Bom, professor, gostaria que o senhor então iniciasse aí abordando já o tema, o que é ser sujeito de direitos, quem são os sujeitos de direitos para nós? Sim, obrigado, Felipe. Quero dizer que é uma satisfação estar contigo, quem eu conheci na universidade, como aluno e como bolsista do projeto de extensão que tínhamos, projeto denominado Cidadania para Todos, que temos lá no curso de Direito, no qual você teve uma participação muito importante. Me sinto um pouquinho culpado, como já te falei, por você ter esse programa, pois em nosso projeto de extensão nós também temos entrevistas parecidas com essa e talvez em alguma medida isso possa ter positivamente te influenciado para a ocupação desse espaço. Ademais, Felipe, é muito importante para a comunidade de Santo Augusto a existência desse teu programa, que certamente, de uma maneira ou de outra, ele colabora muito para a qualificação das pessoas, para a sua transformação, com o intuito de se tornarem protagonistas de suas comunidades e não meros espectadores. E aí vai o meu elogio a você, que, sabedor de sua importância, compromete-se com as mudanças sociais, esclarecendo as pessoas daquilo que podem, daquilo que devem fazer para exercerem de modo concreto a cidadania. Eu vou tentar usar uma terminologia bem do cotidiano, tá, Felipe? Para que eu possa ser compreendido. Já que nós não estamos numa sala de aula da universidade, mas estamos sim conversando com o povo. Então é nesse sentido que eu vou falar. Nós sempre tratamos os sujeitos como pessoas. Normalmente a gente vê o sujeito, o indivíduo, aquela pessoa que é de carne e osso, né? Então eu tenho o Joaquim, o Felipe, a Maria, o Carlos, etc. Mas temos também as pessoas sem animação, que são as pessoas jurídicas. Ou também temos as pessoas sem personalidade jurídica. A título de exemplo dessas últimas, nós temos as empresas em geral, a farmácia, o supermercado,
o posto de combustíveis, etc. Temos também, como exemplo, as associações dos funcionários de certas empresas, temos o CTG e assim por diante. Então, ser sujeito de direitos é um atributo jurídico que capacita as pessoas a serem titulares de direitos e também titulares de obrigações. Ok, muito bem explicado, professor. Obrigado. E a partir de que momento que a pessoa se torna sujeito de direitos? Bem, podemos dizer simplificadamente que ele se torna sujeito de direitos a partir da sua concepção. Então, a partir da concepção das pessoas, elas já passam a ser sujeitos de direitos. O nascituro, por exemplo, que é o ser humano concebido, mas que ainda não nasceu, já pode exercer os seus direitos. A lei protege os seus direitos. A mãe, por exemplo, pode pleitear, por conta da gravidez, em face do suposto pai, os chamados alimentos gravídicos, para a manutenção da própria mãe e, por consequência, do próprio filho. Então, desde a sua concepção, as pessoas físicas, ainda que não tenham nascido, já podem exercer os seus direitos. O nascituro também pode pleitear a proteção dos eventuais direitos hereditários, que obviamente serão exercidos após o chamado, abre aspas, nascimento com vida. Professor, e quais são os mecanismos, os meios para que as pessoas possam buscar os seus direitos e resolver os seus conflitos? Vou falar primeiro dos mecanismos para resolver os conflitos. Nós podemos dizer que nós temos, grosso modo, 3 grandes mecanismos para a resolução dos conflitos. O primeiro é a autotutela, o segundo é a autocomposição e o terceiro é a justiça pública. Na autotutela, o problema, digamos assim, ele consiste em atribuir aos envolvidos no conflito, da maneira que eles quiserem, a resolução desse problema. Eles vão usar as armas que eles querem, digamos assim. Só que essa medida, ela, com frequência, apresenta um desfecho que gera um sentimento muito grande de injustiça. Acabam-se, então, multiplicando seus conflitos. É por isso que esse mecanismo de resolução está proibido, né? Não é permitido. Só é admitido, digamos assim, eventualmente. Seria quase que fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. É fazer justiça com as próprias mãos. O que hoje não é vedado. Havia uma época em que vigorava, né, a vingança privada. Cada um com sua própria força, com as suas próprias armas, resolvia os conflitos da maneira que bem entendesse. Hoje não é mais assim. A segunda maneira de resolver os conflitos é a autocomposição. E aqui vale aquele aforismo doméstico, né, Felipe? Quando um não quer, 2 não brigam. Pois bem, só que para que exista essa autocomposição, é necessário que ambas as partes abram mão de alguma coisa. Ambas as partes têm que ceder. Se só uma parte cede, nós não temos efetivamente uma autocomposição. Então, são necessárias concessões recíprocas. E esse mecanismo, ele é um mecanismo adequado porque normalmente ele não deixa nenhuma consequência danosa. E nós podemos incluir aqui a conciliação, a mediação, a negociação. É, na verdade, um acordo de vontades, em que as partes resolvem o conflito de maneira amigável. É bem verdade que nem sempre isso é possível, né? Porque pelo menos uma das partes tem que abrir o diálogo para que a outra também se aproxime. Se isso não acontecer, o mecanismo da autocomposição ele fica impossibilitado. Então também não se pode contar sempre. E o último
último mecanismo é o mecanismo da justiça pública. Digamos assim, seria o último recurso, né? Quando as partes não conseguiram amigavelmente resolver os seus conflitos, procuram a justiça pública. E a justiça pública existe, digamos assim, foi criada porque o Estado assumiu para si o poder de resolver os conflitos. Ele instituiu um monopólio. Quem resolve os conflitos quando as pessoas não conseguem amigavelmente resolver é a justiça pública. Então o Estado criou mecanismos para resolver os conflitos. Então nós temos aí a jurisdição, né? Que se manifesta no poder dado aos juízes de dizer no direito, de dizer em última análise quem tem razão. Então o Estado assumiu esse monopólio de resolver os conflitos e atribuiu a quem quer que seja o direito de provocá-lo, de provocar o Estado para que ele preste então esta atividade jurisdicional. Professor, e quem pode ingressar e acessar a justiça? Bem, Felipe, todos, digamos assim, podem buscar em juízo algum alegado direito, que seja, obviamente, que esteja permitido pelo nosso sistema e que, porventura, tenha sido negado pela parte ou por aquele que tenha a obrigação de cumprir. Então, qualquer pessoa pode pleitear, pode buscar o judiciário para que o judiciário resolva algum conflito existente. Porque esse direito de buscar a justiça é um direito universal que cabe a cada um. Nós vivemos o seguinte, que se um marciano, por exemplo, caísse aqui em Santo Augusto e fosse atropelado por quem quer que seja, ninguém poderia retirar dele o direito de buscar uma reparação. Então é um direito universal que cabe a qualquer um. Então, um outro aspecto importante é que todos podem ser parte, mas nem todo mundo pode estar em juízo. Como assim? Nem todos podem demandar sozinhos em juízo. Por exemplo, os menores de 18 anos, os interditados, esses ingressarão na justiça devidamente assistidos ou representados pelos seus representantes legais, porque eles não possuem capacidade civil plena. Eles podem ser parte, eles são sujeitos de direitos, mas em juízo eles dependem de alguém, de uma outra pessoa que os represente. As empresas também, elas são representadas pelos seus diretores, os entes estatais do mesmo modo, o município pelo seu prefeito ou pelo seu procurador, o Estado também pelo seu procurador, etc. Há pessoas então que podem ser sujeitos de direitos, mas que em juízo necessariamente estarão representados por uma outra pessoa, pelo seu representante legal. Professor, e como é que está organizado o Poder Judiciário? Bem, Felipe, essa é uma pergunta bastante difícil de responder de maneira breve, de maneira rápida. Eu diria assim, que, simplificando, na verdade, que o judiciário, nós temos, existe a Justiça do Trabalho, que cuida das relações de trabalho, existe a Justiça Criminal, existe a Justiça Civil, existe a Justiça Eleitoral, existe a Justiça Militar e assim por diante. Existe também a Justiça Estadual para resolver alguns conflitos, a Justiça Federal para resolver outros conflitos. Então, há competências específicas, né? Há organizações específicas que demandariam, digamos assim, mais tempo para
para nós explicarmos aqui, mas a pessoa que procurar um profissional do direito certamente terá essas respostas. Professor, e qual é a primeira atitude que alguém deve tomar para ingressar ou para defender-se na justiça? Bem, eu diria que para ingressar na justiça, primeiramente é preciso constituir um advogado que esteja devidamente aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, todo aquele sujeito de direitos que espera ver o seu direito bem defendido deve valer-se da figura do advogado. Por quê? Porque o advogado possui o conhecimento técnico, é ele quem conhece as ferramentas jurídicas que vão proporcionar uma adequada atuação. Existe também a possibilidade de a parte demandar na justiça sem advogado. Por exemplo, o juizado especial civil, que é conhecido pelas pessoas também como o juizado de pequenas causas. Se o valor da causa não for superior a 20 salários mínimos, ele pode pedir sem advogado. No juizado federal civil também, a parte poderá demandar sem advogado até o limite de 60 salários mínimos. Tanto num quanto no outro caso, a assistência do advogado vai se fazer obrigatória a partir da fase recursal. Entretanto, Felipe, não é nada recomendável que as pessoas ingressem desassistidas de advogados, pois certamente vão enfrentar uma série de problemas, uma série de dificuldades. É preciso saber quem é o órgão competente para aquela matéria, é preciso saber o que pedir, é preciso saber como pedir, é preciso saber quando cabe manifestações, quando cabe recursos. Isso quem sabe é o advogado, que foi habilitado para isso. Pleitear sem advogado, eu diria, é o mesmo que não conhecer nada de informática e querer consertar o seu computador. Então, a dica é para que a pessoa procure um advogado que seja da sua confiança para defender o seu direito de juízo. Professor, e o interessado ele precisa pagar para ingressar na justiça? É bom lembrar as pessoas, Felipe, que esse serviço do Estado, prestado pelo Poder Judiciário, ele não é de graça. O interessado precisa pagar, a não ser que ele não tenha condições financeiras, mas isso ele deve demonstrar para o juiz, ele tem que demonstrar isso. A partir do momento que ele contratar o advogado vai fazer a verificação se ele se enquadra numa situação financeira de hipossuficiência, vai requerer os documentos necessários para demonstrar isso perante o juiz, que é quem defere em última análise. Professor, e se a pessoa o senhor falou, né, que o meio de ingressar na justiça é contratando um advogado, e se a pessoa não tem condições de pagar o serviço de um advogado? Ninguém pode ficar sem advogado, digamos assim, se quiser. Se a pessoa quiser demandar em juízo e necessita de um advogado, mas não tem condições financeiras, existem alguns mecanismos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Defensoria Pública, que é um órgão amplamente conhecido por todos, que presta assistência àquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, de custear as despesas do processo, sem que isso provoque consequências financeiras na manutenção da sua família. Há também os núcleos das universidades, os núcleos de prática jurídica das universidades. Claro que elas não estão em todas as cidades, né? Mas nas cidades em que que os núcleos se fazem presentes, é possível as partes então acessarem esses núcleos para terem advogados gratuitamente. Acho que nos 3 campos, né, da Unijuí tem o escritório de prática, que é o escritório modelo, né? Isso. Então, em Juí, Santa Rosa e Três Passos, então as pessoas podem procurar, né, pelo escritório modelo, aqueles que não tiverem condições, né, de arcar com
as despesas de um profissional jurídico. Sim, a Unijuí tem nas 3 cidades em que possui o curso de Direito, Ijuí, Santa Rosa e Três Passos, 3 escritórios devidamente com ferramentas, devidamente organizados para prestar então assistência àquelas pessoas que não podem contratar um advogado particular. Professor, até aqui na entrada da nossa cidade a gente tem, né, uma placa bem grande que está falando sobre o curso de Direito do campus de Três Passos. E eu ouvi aí por aí dizendo aí que o campus de Três Passos está com o curso de Direito também está fazendo aniversário. Se o senhor pudesse colocar alguma coisa a esse respeito para os nossos ouvintes? Sim, o curso de Direito Três Passos ele está completando 10 anos de existência, assim como o campus de Três Passos completa 20 anos em 2013. Mas especificamente o curso de Direito, nós estamos com uma série, com uma programação prevista para esse ano e temos um jantar comemorativo no dia 15 de junho no restaurante Becker, que é anexo ao Clube Aliança em Três Passos. E o curso de Direito de Três Passos, da Unijuí de Três Passos, ele tem ganho um destaque por 2 fatores principais. O primeiro é o conceito 4 do MEC, conceito de avaliação 4, sabendo que o conceito limite é 5. Então, o curso de Direito em Três Passos está bem conceituado. Da Unijuí é o que melhor conceituado está. E um outro fator é o percentual de aprovação no exame da ordem. O último, com percentuais divulgados, o curso de Três Passos alcançou 42%, o que é muito superior à média nacional, que ficou em 17%. Então, nós estamos também comemorando isso. E queremos aqui convidar alunos, ex-alunos, principalmente também, para que se façam presentes, levem o seu quadro de formaturas, para que a gente possa fazer uma homenagem, então, aos ex-alunos da Unijuí. Ok, professor. E quem quiser adquirir aí as fichas para o jantar, como é que tem que fazer? Isso, pode fazer um contato lá com a secretaria do Núcleo Acadêmico de Três Passos, da Unijuí de Três Passos, pelo telefone 3522-2122, com a nossa secretária, a Carla. Ok, bom, então nós estamos encerrando o programa Sujeito de Direitos, hoje que a gente comemora, né, um ano, aniversário do programa Sujeito de Direitos. Nós agradecemos a audiência dos nossos ouvintes e aqueles que eventualmente tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica, né, para o nosso programa, enviem-nos um e-mail. Nosso e-mail é sujeitodedireitos@hotmail.com. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, basta acessar o site www.youtube.com e procurar pelo programa Sujeitos de Direitos. Atualmente nós temos 25 vídeos disponíveis para você acessar no momento que você quiser, quantas vezes desejar, né, e rever as melhores partes, né? E inclusive este programa em breve será disponibilizado também para você acessar, né, e rever as informações desse programa. Professor Joaquim, para mim é uma satisfação poder receber o senhor aqui no nosso programa. Eu agradeço sua disponibilidade de ter se colocado, né, de vir para vir abrilhantar aqui o nosso programa e também trazer essas informações jurídicas tão relevantes, né, para a nossa comunidade santalucense regional. E agora, né, que o senhor já conhece o caminho, né, aqui para Santa Lúcia, eu quero que o senhor se sinta bem à vontade, né, para retornar, né, o programa Sujeito de Direitos está sempre de portas abertas para o senhor e a palavra fica à sua disposição para fazer as suas considerações finais. Inicialmente eu te agradeço muito, Felipe, o convite, é uma honra estar aqui contigo, sabendo que tu estás desenvolvendo uma atividade importante, ajudando a tua comunidade, isso deve ser louvado. Eu diria, para finalizar, que, ainda quanto ao tema, que é importante lembrar às pessoas que nós somos sujeitos de direitos, somos sim sujeitos de direitos,
mas que somos também sujeitos de obrigações. Não dá para pensar que nós devemos receber tudo pronto. Um verdadeiro cidadão que colabora com a sua comunidade, ele só vai exercer uma verdadeira cidadania quando ele se tornar um agente participativo. Isto é, se ele for protagonista na sua cidade, se ele colaborar no seu bairro, se ele colaborar com a sua associação. Nós podemos ter a Constituição Federal mais protetiva desse mundo com relação aos direitos do homem. Mas o exercício desses direitos depende do compromisso que cada um tem no lugar em que vive. Então, muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Ok, doutor. Obrigado. Então, com o apoio do Posto BR, da Polo Informática e Óptica Central, estamos encerrando o programa Sujeito de Direitos. No próximo programa, teremos a participação do juiz de direito da comarca de Ijuí, Dr. Vinícius Borba Paz Leão, que estará abordando o tema porte de armas. Desejamos a todos um ótimo final de semana e também parabenizar a comunidade santo-augustense, né, por este dia do município, né, que comemoramos esta semana, no dia 26. E até o próximo programa. Tchau, tchau.